Olá a todos, é um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui. Esse é o nosso terceiro webinar, dessa vez todo em português, e durante o qual nós vamos conversar sobre empresas do Sistema B e Social Impact. Mas antes de falar disso, eu gostaria de falar um pouco do motivo que nos leva a esse webinar. Esse webinar faz parte de uma série de 7 webinars, que são os temas do Latam Edge Award. Latam Edge Award é um prêmio que está na sua 5ª edição e que estimula empresas de inovação latino-americanas a se expandirem para a Europa, tendo como base o UK. A gente, nessa edição, nós fizemos uma mudança muito grande por conta da pandemia, acabaram surgindo novas ideias, e a gente foi para a divisão de 7 áreas do conhecimento, que sejam Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Healthtech, Smart Cities e Social Impact. Essa área de Social Impact é uma área ainda, vamos dizer, nebulosa, tem muitas discussões sobre o tema, ela é extremamente importante, por isso que a gente quis introduzir esse segmento para poder identificar empresas de inovação que tenham DNA nesse sentido. O nosso maior objetivo com o Latam Edge é o de fazer com que as empresas se preparem para uma globalização, ou seja, o prêmio é um prêmio de 40 mil libras, que consiste em um programa de preparação para que essas empresas entendam o que é globalizar, se preparem, tenham um planejamento, elas vão trabalhar durante 3 meses, 12 temas, 12 eixos, e com isso elas estarão preparadas para internacionalização de uma forma muito mais estruturada, que é o que a gente percebe hoje em dia, que na América Latina a gente tem visto que a desestruturação no ir para fora faz com que muitas vezes esses negócios não tenham sucesso. Outra coisa também as vencedoras ganharam uma por área, um Market Readiness Diagnosis, feito por uma empresa inglesa de altíssima respeitabilidade, dizendo quais os pontos que elas têm que melhorar na sua jornada internacional. Então, nesse sentido, eu acho que todo mundo que tiver uma empresa ou conhecer alguém que possa estar interessado em participar dessa jornada, por favor, se inscrevam no latamedge.com e lá vocês vão fazer todos os passos para poder avançar. No dia 16 de maio terminam as inscrições e o prêmio será no dia 2 de junho com a UTech Chamber, que é da União Europeia. Então nós estaremos apresentando os finalistas perante um júri que é composto pelo World Economic Forum, União Europeia, Cleantech Hub e tantas outras instituições extremamente importantes que vão verificar esses 3 finalistas por área e escolher o vencedor. Bom, agora, antes de apresentar os nossos convidados, queria agradecer todas as instituições que estão nos ajudando, são mais de 30, e sem elas a gente não teria conseguido e não estaria conseguindo fazer o Latam Edge desse ano. Em especial, queria agradecer a Nimpacto, que hoje o Lucas está aqui com a gente, a Bilab, né, e o Sistema B, especificamente para esse evento, né? Então, vamos lá, né? O meu lado virtual aqui direito da minha tela, eu estou vendo o Lucas Ramalho Maciel, que é agrônomo, com especialização em gestão governamental e mestrado em agricultura familiar e agronegócio pela Universidade de Brasília. Foi assessor especial do ministro do Desenvolvimento Agrário, assessor da Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República,
coordenador-geral de Relações Estudantis, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, engenheiro agrônomo na Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, participando da coordenação do Programa de Aquisição de Alimentos, UPAA. Desde junho de 2016, ele é o especialista da Secretaria de Inovação e Transformação Digital nos temas de investimentos e negócios de impacto do Ministério da Economia. Ele promoveu a criação e é o atual coordenador da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, a Inimpacto, uma articulação de 16 órgãos governamentais e 10 da sociedade civil e da iniciativa privada que promove a implementação de políticas de apoio aos investimentos e negócios de impacto no Brasil. Lucas, a palavra é tua, mas antes só vou falar do Luiz Amado, que está bem ao nosso lado, do meu lado esquerdo, que é químico, agrônomo, responsável pelo movimento B Corp em Portugal e fundador da LDA, Fazer Mais com Menos. Foi o responsável pelo apoio à criação de negócios sociais na Fundação EDP, mais de 20 anos de experiência de gestão e consultoria em startups nas áreas de ciência da vida, tecnologia, energia e impacto, negócios sociais, incluindo fazer parte da administração da empresa do PSI 20. É apaixonado pela sustentabilidade, tem especial gosto pelo design, pela inovação e pelo impacto, e que muitas vezes é muito maltratado, segundo ele mesmo, né? Então, antes só de passar a palavra para o Lucas, eu queria dizer que eu queria citar o Sir Ronald Cohen, um egípcio britânico que é considerado o pai do investimento social. Segundo ele, o capitalismo nos serviu por mais de 250 anos, mas se tornou insustentável em sua forma atual. É necessária uma mudança radical. A revolução tecnológica está sendo seguida pela revolução do impacto, que nasce da simples ideia de que podemos romper com o foco único do capitalismo no lucro para gerar lucro e impacto social simultaneamente, redirecionando grandes quantias de dinheiro para melhorar o mundo. O momento atual exige nada menos que uma revolução, e é preciso colocar o impacto no centro da nossa consciência. Em vez de confiarmos exclusivamente nos governos e na filantropia para alcançarmos mudanças sociais, precisamos inaugurar uma terceira força para acelerar o ritmo da mudança. O setor privado aí seria, né? Então, Lucas, está contigo. Obrigado, Sandra. Queria primeiro dar um bom dia a todos, né, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui hoje participando desse debate, né? Quero cumprimentar e parabenizar a organização do evento, principalmente na sua pessoa, Sandra, e agradecer muito o convite de estar aqui hoje, né? Acelerar o ritmo da mudança. Para a gente conversar sobre a situação do investimento de impacto na América Latina e sobre os desafios da internacionalização desse tema, né? Como você disse, eu sou o secretário executivo da Inimpacto, né, que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. E eu acho que por uma questão de atuação própria, eu vou acabar falando um pouco mais sobre a realidade brasileira, né, que é a que eu conheço melhor. De qualquer forma, eu fiz o dever de casa e fui atrás das informações sobre a América Latina e sobre o mundo para participar do evento, né? E aí eu trouxe aqui algumas informações que eu queria compartilhar com vocês, né? Vocês veem aqui a minha apresentação? Sim. Ok. Então, a apresentação trata do atual estágio do segmento do impacto social na América Latina e seus desafios rumo à internacionalização, né? Existem basicamente 2 estudos sobre investimento de impacto na América Latina, né? O mais detalhado deles é o da ANDE, que é o da Aspen Network for Development for Entrepreneurs, né? Esse estudo, ele trata-se de uma survey, né, de uma pesquisa, e não de um market size, né? O segundo grande estudo é o do GINDO, do Global Impact Investing Network. E esse sim, ele se... Só um pouquinho, você precisa mostrar a sua tela inteira, e você está na primeira tela só. Bom, eu vou tentar parar aqui e compartilhar novamente. Isso. Ela está aparecendo como... E assim, foi? Isso, agora sim, agora sim. Tá. Perfeito. Tá.
Então, o segundo estudo é esse do GIN, né? Tem o da ANDI e do GIN, e o do GIN, ele se pretende colocar como um market size, né? No entanto, eu queria fazer um parênteses aqui, que muita coisa que considerada como investimento de impacto pelo GIN não seria considerado investimento de impacto no Brasil, né? O GIN, por exemplo, ele trata os investimentos feitos por bancos multilaterais de desenvolvimento, são contabilizados como impacto, né? Então, por exemplo, o investimento na construção do aeroporto de Maputo pelo Banco Mundial, ele é contabilizado como investimento de impacto pelo GIN, né? E esses tipos de investimento, eles são até tratados como grandes outliers na pesquisa do GIN. Mas o fato é que a mensagem é, os números do GIN são maiores do que os da ANDI, mas a gente sabe que eles estão superestimados. Tá? E também é fato que os números da ANDI vêm de uma pesquisa amostral, né, que, portanto, é uma fração da realidade. Tá? Mas os números são um pouco desses que eu trouxe aqui. Em linhas gerais, o investimento de impacto no mundo é estimado em 715 bilhões de dólares pelo GIN. Tá? Ainda segundo o GIN, na América Latina, esse mercado é de 13,7 bilhões de dólares. Na pesquisa da ANDI, esse número é um pouco menor, é de 3,7 bilhões de dólares, sendo que a maior parte desses investimentos estão no Brasil. São 785 milhões de dólares aqui no Brasil, seguido pelo México, 718 milhões, e na Colômbia, 89 milhões de dólares, né? Os demais países da América Latina, eles somam 2,1 bilhões de dólares. Uma coisa que esse gráfico aí à direita, embaixo, né, segundo o GIN, a maior parte dos investimentos de impacto hoje estão nos Estados Unidos e Canadá, somam 30%, seguido da Europa Ocidental, 15%. A América Latina aparece em terceiro lugar, com 12% dos investimentos de impacto, e a África Subsaariana com 11%. Tá? E aí um outro dado que eu achei relevante de trazer aqui sobre o estado do investimento de impacto é essa tabela à esquerda, embaixo. Ele trata dos investimentos de impacto que mais crescem, né? Então, o que mais cresce é a Europa Ocidental, com 25% de taxa de crescimento, o leste e o sudeste asiático, com 23%, e a América Latina, com 21% de crescimento, né? Então, eu acho que esse slide aqui, ele traz o panorama geral do investimento do impacto no mundo e na América Latina. Eu acho que ela responde a primeira parte da pergunta que me traz aqui, né? Como é que está o estado da arte, né? A segunda parte da pergunta, que se refere aos desafios para a internacionalização do investimento de impacto no mundo, de investimento de impacto, tratando tanto do mundo quanto da América Latina, né? E aí eu busquei categorizar esses desafios na internacionalização em três grandes grupos de desafios, que eu organizei dessa forma que está demonstrado aí. Eu acho que o primeiro grande desafio para a internacionalização se refere a algumas características que são inerentes ao próprio setor de impacto, né? Eles se referem, sobretudo, a questões relacionadas à mensuração, à avaliação e ao reporte de impacto, né? Estou me referindo, sobretudo, à ausência de indicadores que sejam amplamente conhecidos, a dificuldade de comparar resultado entre pares, né? A dificuldade de demonstrar o próprio impacto gerado e a falta de uma linguagem própria para o setor, né? Que essa linguagem que facilite a comunicação com a sociedade e com o mercado. Acho que isso é um grande desafio. O segundo grande bloco de desafios se refere àquilo que eu estou chamando de falhas de mercado, né? Me refiro, sobretudo, ao risco crescente de impact washing, né? Que seria o risco do investimento de impacto se converter em uma estratégia de marketing, né? Que não promove mudanças reais, né? Uma outra questão relacionada é o risco do investimento de impacto não se mostrar suficientemente eficaz na redução dos problemas sociais e ambientais, né? Ou seja, os problemas seguirem ampliando apesar do aumento dos investimentos de impacto, né? Eu acho que um grande risco seria a dificuldade do investimento de impacto conseguir demonstrar resultados financeiros frente a outras oportunidades de investimento, né? Se tornando menos atrativo, tendo menos capacidade de atrair recursos. Eu acho que o terceiro grande bloco de desafios para a internacionalização e para a ampliação do investimento de impacto no mundo se refere ao nível de consciência da sociedade
sobre a gravidade social, econômica, ambiental, agora com a pandemia sanitária, né, também, que a humanidade se encontra, e que eu acho que dialoga muito com a fala do Ronald Cohen, que você mencionou na abertura, Sandra. Eu acho que a situação em que a gente vive, ela é urgente, ela demanda um grande senso de urgência de todos os atores envolvidos, né? Me refiro a governos, mercados, sociedade, indivíduos, né? E eu acho que para isso, para termos consciência desse nível de urgência em que a gente se encontra, é muito importante a realização de estudos e ter a disponibilização de informações mais acessíveis, né? A gente tem que ter mais, a gente tem que aumentar o acesso e a qualidade dos dados que são gerados, né? Eu acho que isso demanda muito estudo, evidentemente, e demanda atuação em rede, colaboração, que acho que é algo que eu vou falar mais adiante na minha apresentação. Enfim, eu acho que com esses 2 slides que eu trouxe aqui, eu respondo as 2 perguntas do painel aqui, mas eu queria aproveitar e falar um pouco sobre o Brasil e sobre a N-Impacto, porque é a minha área de atuação, né? Então, assim, falando sobre a N-Impacto, eu acho que assim, a N-Impacto, a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, ela é uma articulação de 16 órgãos de governo e mais 10 organizações da sociedade civil e da iniciativa privada, né? A N-Impacto ela foi instituída por um decreto presidencial e ela está hoje com 4 anos de existência. Significa que ela perpassa diferentes governos, ela se aproxima mais de uma política de Estado do que de governo, né? Eu gosto muito dessa foto que eu trouxe aqui, porque ela foi tirada antes da pandemia, e ela mostra a quantidade de pessoas que está envolvida na N-Impacto, né? Acima, na parte de cima, aí, a gente tem as logos das organizações que participam, né? Eu queria trazer um destaque para a Casa Civil da Presidência da República, para os maiores bancos públicos federais, para o Senado e para a Câmara dos Deputados, que também participam, ou seja, não é só do Poder Executivo, o Poder Legislativo também participa da N-Impacto, né? Além das principais organizações da sociedade civil e da iniciativa privada que estão envolvidas com a temática de Impact Investing, né? Tais como a Aliança, tais como o Sistema B, né, aqui Brasil, a próprio Anjos do Brasil e de importantes organizações internacionais, do tipo BID e PNUD, né? E a N-Impacto, ela se pauta por um documento base, que é esse à esquerda, que ele traz o planejamento de todas as ações de curto, médio e longo prazo a serem desenvolvidas, e que esse documento ele foi construído coletivamente por meio de uma consulta pública à sociedade civil, né? E aí o grande objetivo da N-Impacto é promover justamente um ambiente favorável ao desenvolvimento dos investimentos do negócio de impacto no Brasil, né? No nosso entendimento, a N-Impacto é um novo caminho para implementar soluções para os problemas sociais e ambientais. Ela tem 72 ações estratégicas para serem implementadas até 2027, mais a metade dela já foi implementada. Ela está organizada em 4 grandes eixos estratégicos. Aumento da oferta de capital, como que a gente amplia mais recursos para o setor. Aqui os bancos públicos têm um papel fundamental. O outro, aumento dos negócios de impacto, como que a gente amplia a quantidade de empreendedores de impacto no país. Aqui o SEBRAE tem um papel fundamental, as ações de capacitação, as aceleradoras, etc. O terceiro, fortalecimento das organizações intermediárias. A gente está falando de um país de dimensão continental, então é impossível a gente fazer as ações se não for baseado em parcerias com organizações que estão capilarizadas, sobretudo aceleradoras, incubadoras e as universidades, as instituições de ensino superior. E o quarto grande bloco é a melhoria do macroambiente institucional e normativo. Eu me refiro a todas as leis, normas, decretos que devem ser editados para fomentar o investimento de impacto, o setor de impacto no país, né? E aqui o papel da Câmara e do Senado é muito importante, a gente tem uma articulação importante com os parlamentares, né? Eu acho que uma grande inovação da N-Impacto é também o seu objeto, que é fomentar negócios de impacto, investimento de impacto é um tema novo, mas sobretudo no formato. O formato ele é muito inovador pela a governança, o processo de parceria com instituições da sociedade civil, que dá liderança para essas organizações e para a iniciativa privada, né? E eu acho que é essa forma inovadora de governança que tem permitido a gente conseguir os resultados que a gente tem alcançado, né? E eu trago aqui algumas principais destaques para algumas entregas que têm sido realizadas na N-Impacto, por exemplo, destaque para 3 fundos de impacto lançados pelo BNDES, totalizando 800 milhões de reais, para negócios de impacto, né? Ou o nosso próprio programa Inovativa de Impacto, que já acelerou mais de 202 startups de impacto desde que foi lançado.
né? O lançamento de editais específicos que têm fomentado o setor, seja editais que levam mestres e doutores para dentro das empresas de impacto, editais que buscam acelerar ideias nas universidades, ou o próprio BNDES Garagem, e a melhoria de importantes projetos de lei. A gente está com um projeto de lei criado pelo senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, por exemplo, que cria o Sistema Nacional de Investimentos de Impacto no país, né, e qualifica as sociedades de benefício aqui no Brasil, né, que é um tema que o Luiz Amado vai poder falar um pouco melhor também, né. E aí, apesar de todas as limitações de orçamento, a mensagem é que o Brasil ele tem conseguido mobilizar o ecossistema de impacto e envolver o poder público nessa agenda, né? Acho que mostrando que esses arranjos inovadores de governança, eles podem ser decisivos no alcance de políticas públicas, né? Então, desde que a Impacto foi criada, por exemplo, o número de negócios de impacto no Brasil mais do que dobrou, né? E o investimento de impacto aqui mais do que quadriplicou, né? Então, não seria não é verdade eu afirmar que esses resultados se referem única e exclusivamente a N-Impacto, mas certamente é verdade que a N-Impacto contribuiu com esses números, né? E um exemplo que eu acho que é bem importante é o fato de 8 estados, são esses estados que estão plotados aí à direita, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses 8 estados criaram estratégias estaduais de investimentos e negócios de impacto, inspirados pela atuação da N-Impacto, né? E eu achei importante mencionar a N-Impacto, porque ela trata, sobretudo, da atuação do Estado nesse setor, sabe, Sandra? Que acho que é uma pergunta que você me fez também, né? Por que eu acho que é importante que o Estado se mobilize nesse tema? Porque a atuação de empresas de impacto, ela diminui a demanda por recursos públicos nas políticas sociais e ambientais. E eu acho que os nossos governantes, eles deveriam prestar mais atenção nisso, né? Se mais empresas, por exemplo, como a Moradigna, estivessem atuando no Brasil, menor ia ser a demanda por políticas de habitação e menor seria a pressão nos hospitais públicos por problemas de crianças doentes com a habitação inadequada nas suas residências, né? Ou se mais empresas como a Save Lives, que é aquela que conecta doador de sangue com bancos de sangue em tempo real por meio de tecnologia, né? Se mais empresas como essa estivessem atuando no Brasil, menos pessoas morreriam por problemas de falta de sangue nos bancos de sangue, né? Ou a Oli Planet, que é aquela que coleta óleo de cozinha usada, né? Se mais empresas como ela estivessem atuando no Brasil, menor ia ser o custo para a gente limpar a nossa água, né? Enfim, a atuação das empresas de impacto é muito benéfica para o país porque elas reduzem a pressão nessas políticas sociais, não para substituir as políticas, mas para aprimorar as próprias políticas, né? Eu acho que é por isso que é importante uma política para o setor. O Estado ele pode acionar mecanismos que resultam em mais empresas de impacto ajudando a resolver problemas sociais e ambientais, como o chamado que o Sir Ronald Cohen fez na abertura, que você me lembrou, né? E eu acho que ao longo da última década, os governos têm facilitado e têm buscado promover ações de promover o ecossistema de impacto nos seus próprios países, né? Alguns têm desenvolvido políticas nacionais, como é o caso do Brasil, com a N-Impacto. Outros têm promovido melhorias regulatórias, como é o caso do Canadá, Estados Unidos, Colômbia, que tem as leis das Benefit Corporation, né, que o sistema B é o principal stakeholder do processo. E outros têm criado agências que fazem investimentos de impacto diretamente, como é o caso do Reino Unido com o Big Society Capital, que criou um banco para isso, né? Ou seja, governos de todo o mundo têm liderado processos no setor de impacto para fomentar esse setor. E esse quadro que eu busquei, que eu organizei aqui, ele busca trazer as 4 principais formas dos estados atuarem no tema de impacto. Seja como regulador, né, criando melhores ambientes institucionais e normativos para o investimento de impacto, seja como fomentador, né, disponibilizando recursos e incentivando o desenvolvimento do setor. Ele pode atuar também como comprador, adquirindo bens e serviços com tratamento preferencial e diferencial de negócios de impacto, né? E tem um quarto grande forma de atuação do Estado, que é ele atuar como articulador, inserindo na agenda pública o debate sobre economia e desenvolvimento sustentável. E aí, por fim, para encerrar,
eu queria tratar sobre a ideia, uma ação, uma iniciativa que a gente tem promovido na N-Impacto, em articulação com o Eurosocial, que é uma organização da União Europeia que faz parcerias com países da América Latina, né? E a gente tem atuado na formação de uma rede latino-americana de gestores de impacto, né? A gente tem tentado fazer isso, né? Eu acho que é um exemplo de uma iniciativa que ela possui o potencial de articular esse tema em nível regional, em nível de América Latina, né? Nós somos representantes de 7 países atualmente, temos contatos com o pessoal, além do Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Chile e Uruguai, e a gente tem trocado informações sobre as ações que têm sido realizadas em cada país e refletido sobre qual deve ser o papel do Estado na promoção desse setor a nível de América Latina e a nível dos seus próprios países, né? Eu acho que esse grupo ele tem o potencial de conseguir atrair mais investimentos para a região, se a gente atuar de forma articulada e coordenada, e de estimular a formação de uma nova geração de empreendedores e de empreendedoras que sejam mais comprometidas com as mudanças sociais e ambientais, né? E aí a gente tem que pensar que tipos de arranjos institucionais e jurídicos e que tipos de políticas públicas são capazes de gerar essa nova economia de impacto e que tipos de arranjos podem ser realizados em conjuntos para esse país da América Latina, né? E aí eu acho que a criação de estratégias nacionais, a exemplo da N-Impacto, elas contribuem muito nesse processo, mas eu acho que existem outras formas também, né? Temas como compras públicas, como as leis das Benefit Corporation, o papel das organizações intermediárias nesse processo, enfim, tem vários outros temas e eu acho importante a gente seguir conversando e compartilhando, né? E eu acho que a formação de um grande bloco com informações sobre as empresas de impacto na América Latina é um passo importante na atração de investimentos para o setor, né, e para o desenvolvimento de mais medidas aqui na América Latina, né? E aí eu acho que a possibilidade de a gente trocar informações e atuar de forma regional dessas, né, e promover a atuação regional dessas empresas, já que a gente está falando de internacionalização de negócios de impacto, também me parece uma medida bastante promissora aqui na região. E a nossa intenção é que, ao final desse nosso ciclo de debates e conversas que a gente tem feito com esses representantes dos países, é a gente levar os nossos achados ao conjunto de ministros responsáveis por cada uma das pastas envolvidas em cada um dos países. Eu acredito que, se a gente for bem sucedido nessa tarefa, a gente pode acabar tendo, ao final do processo, uma rede latino-americana de gestores públicos de impacto, né, ampliando a nossa influência na região. Enfim, eu acho que era isso que eu queria falar. Acho que, para a gente, da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, a gente está convicto que um novo modelo de desenvolvimento deve ser criado para o Brasil, mas não só para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, né? Eu acho que nesse modelo de desenvolvimento ele não deve se pautar apenas pelo lucro, mas ele deve ser capaz de promover inclusão, justiça social e respeito ao meio ambiente, ao mesmo tempo que gera riquezas e empregos, a exemplo do que o Ronald Cohen falou, né? Eu acho que esse novo modelo ainda está em gestação e nele tem muito espaço para empreendedores que desejam empreender com propósito social, né? E aí eu acho que as empresas de impacto devem ser estimuladas e são muito bem-vindas nesse processo. Eu acho que é com essa intencionalidade que a gente pretende, na N-Impacto, por meio das nossas ações, aprofundar o conhecimento e a nossa visão de futuro. Mas acho que era isso. Obrigado, Sandra. O Latam Edge, ele é uma ação pequenininha, né? Mas que visa estimular exatamente empresas de impacto social a escalarem, né? E depois nós vamos falar disso, se isso é possível ou não. Eu queria passar agora a palavra ao Luiz Amado, para que ele nos conte sobre o B-Lab e os desafios atuais das empresas do Sistema B na Europa e como o Sistema B se conecta com os investimentos de impacto, né? Eu estava olhando o site da B-Lab e, segundo vocês, há 4.900 empresas do Sistema B no mundo, das quais 830 estão na Europa e em 153 tipos diferentes de indústrias, né? Quais os desafios que vocês estão enfrentando hoje na Europa para expandir essas empresas B e como você enxerga a América Latina nesse processo de expansão? Ou seja, como é que a gente abre conexões e pontes entre nossos continentes? Muito obrigada por estar aqui, Luiz. Olá, boa tarde, muito gosto.
Boa tarde para mim, não sei se calhar aí não é boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui e poder partilhar sobre estes assuntos que eu acho que são tão relevantes e volto também à situação inicial e é esse desafio de que se é um sistema que não funciona ou se tem que ser um sistema diferente ou como é que vamos dar a volta e se calhar se o Lucas vinha mais da parte do governo, eu vou ser mais da parte do não governo e da sociedade fora do governo, não é? Porque o movimento das B Corps é um movimento independente, é uma ONG que não tem dependência governamental, embora se relacione com os governos e procure também, como o Lucas dizia muito bem, criar o ambiente favorável ao desenvolvimento deste tipo de negócios. E eu queria só começar por dizer uma coisa que se calhar pode ser estranha, mas em que eu acredito claramente e que me faz algum sentido até alinhado com aquela citação inicial, que é nós esquecemos um bocado que as empresas são criadas pela sociedade e portanto devem criar valor para a sociedade como um todo e não só para alguns. Eu não sei, eu consigo partilhar o meu ecrã ou não? Sim, pode partilhar. Então, É só clicar na flechinha verde embaixo. Sim, então vou mostrar aqui uma coisa que é para não ser eu a dizer. Estão a ver isto cá aqui, não é? Quer dizer, o Henry Ford já andava cá há uns anos e não era propriamente uma pessoa que estivesse muito preocupada, se calhar com a maneira como nós estamos aqui a falar de negócios de impacto, mas já tinha a noção que as empresas tinham que fazer mais qualquer coisa do que criar dinheiro. E se nós como sociedade continuamos a achar que pode haver empresas que não criam impacto para a sociedade positivo, então vamos dar cabo da nossa sociedade, é uma sociedade suicida. Porque se há uns que ficam com uma grande parte, e esses ficam melhor, mas como um todo ficamos pior, daqui a uns tempos não existimos. E portanto, isto que estávamos a falar até agora, que o Lucas foi falando, do negócio de impacto e de impacto, para mim, deveria ser verdade para todos. O impacto social tem que existir para todas as empresas. Nós, como sociedade, deveríamos ser capazes de matar todas aquelas que não tivessem impacto social positivo, porque senão vamos morrer como sociedade. E é um bocadinho este o ponto de partida do movimento das B Corps, em que se tenta criar um ecossistema em que se disponibiliza uma ferramenta que é o B-Impact Assessment, em que as empresas podem avaliar a forma como impactam na sociedade e como é que podem melhorar esse impacto. E com essas 4.900 que temos pelo mundo, é fácil de mostrar que é possível fazer isso e continuar a ganhar dinheiro, porque também não pensem que eu estou aqui a querer que as empresas sejam ONGs, não poderão ser ou não, e já vou dar algum exemplo de algumas coisas que até poderíamos pensar assim, mas a verdade é que é possível e é importante que as empresas também ganhem dinheiro para serem sustentáveis, senão acontece aquilo que acontecia quando eu estava na Fundação EDP, onde às vezes me iam apresentar alguns projetos e diziam, Luís, mas eu não quero cobrar por isto, não me sinto bem. Eu disse, está bem, então não cobra, e daqui a um mês está a fazer o quê? Não sei, então não estás a ajudar ninguém, porque para conseguir melhorar e conseguir impactar positivamente é preciso existir, e portanto temos que assegurar que as entidades existem. Agora vamos perceber como é que existem de forma a poder ter um impacto social relevante, e essa é o desejo do movimento B Corp e aquilo que fazemos é que as empresas possam ser uma fonte de mudança, exatamente daquilo que estávamos a falar anteriormente e que o Lucas referiu, de criarem cada vez mais impacto positivo e de poderem resolver uma série de problemas. Há uma empresa, e a seguir vou pegar naquilo que me está a dizer, não me estou a esquecer da parte internacional e como é que podemos juntar, e vou juntar já com este exemplo. Uma das empresas que eu mais gosto de dar como exemplo na Europa, como B Corp, é a empresa de chocolates que é líder na Holanda neste momento. E que nasceu, desde o princípio, com um propósito que é acabar com a escravatura nas plantações de cacau. E a história é muito engraçada, porque há um repórter que faz uma reportagem sobre as plantações de cacau e descobre que há escravatura, nomeadamente de crianças, nas plantações de cacau. E acha impensável e começa a querer fazer algum barulho sobre isso. E
e começa a tentar ligar para as Nestlé, para a Cadbury, e os telefones começam-se a desligar. E ele começa a ficar indignado com isso. E fala com um amigo advogado e diz: eu quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer barulho sobre isto, o que é que achas se eu comer muito chocolate e me for entregar a dizer que abusei de trabalho escravo? E na realidade faz isso. E com isso tem uma imensa atenção mediática e começa a produzir chocolate de origem controlada, sabendo exatamente de onde é que vem, com uma tablete com quadradinhos assimétricos e com um invólucro vermelho para mostrar um cartão vermelho à indústria do chocolate e quadradinhos assimétricos para mostrar a assimetria da distribuição da riqueza na cadeia de abastecimento do chocolate, tipo de produção. E a verdade é que começa a ter sucesso e nasce daí a empresa, que neste momento está em 7 ou 8 países e é líder de mercado na Holanda, e continuamos a ir visitar, eu já os fui visitar e dão-nos uma tablete e perguntou o que é isto, e nós demos uma tablete de chocolate. Não, é uma ferramenta para acabar com a escravatura nas plantações de cacau, porque todo o modelo de negócio está montado assim, está montado em que eu chego ao sítio, eles chegam ao sítio e percebem quanto é que uma família precisa de ganhar para viver em condições decentes, quanto é que têm que produzir de cacau para isso, não é estarem encostados e receberem sem trabalhar, não, trabalhando como deve ser, quanto é que recebem, e pagam esse valor. Qual é que é a partilha que eles fazem? Antes pagávamos 10 cêntimos por tablete, agora pagamos 20, duplicámos sim, mas o valor da tablete são 3 euros. Portanto, isso não muda nada em termos do nosso económico de negócio. Muda tudo em termos da maneira como nós nos comunicamos, como montamos o nosso negócio, como nos damos a conhecer porque é que eles fazem para que é que eles produzem o cacau, porque nem sequer sabiam o que era uma tablete de chocolate, para os trazer às feiras de chocolate à Europa, onde nunca tinham vindo, para criar cooperativas de agricultores em que a produção começa a ser cada vez melhor e que todos ganham com isso, e para fazerem toda a comunicação que fazem e com isso ter o sucesso que têm na Europa. Isto para chegarmos àquilo que estávamos a falar da internacionalização. Eu não sei se é por viver num país pequeno, mas acho que hoje em dia é muito difícil pensarmos sem sairmos além fronteiras. E até eu estava a ver aqueles dados que o Lucas estava a mostrar e acho que é bom pensarmos, penso que aquilo que o Lucas mostrou é o investimento, ou seja, onde estão os fundos que fazem aquele investimento de impacto, mas na verdade os projetos que são investidos vão estar muitas vezes noutras geografias. Como é este caso, não é, que vos estou a dar este exemplo, a empresa está na Europa, mas o impacto que causa vai ser em África. E temos muitos casos assim, nomeadamente na Europa, onde felizmente já não há tanto estas situações tão gritantes em que se pode impactar fortemente, embora ainda tenhamos coisas que precisamos fazer e há muita coisa ainda a fazer, e portanto acaba por acontecer esta transversalidade geográfica de que eu estou a investir no sítio, ou o dinheiro está num sítio, mas o impacto está a ser causado noutros, não é? E nesse sentido nós vemos a comunidade como um todo, e eu tenho excelentes exemplos de empresas sul-americanas a dar cartas pelo mundo fora. O primeiro unicórnio, que agora está na moda chamar unicórnio, as empresas de sucesso muito rápido, que têm avaliações muito grandes, do sistema B, é uma empresa sul-americana. Sim. Chilena, Chile, né? não é? Chilena, não é? Betterfly. Que tem um modelo de negócio brilhante e que vai impactar em todo o mundo, não é? Agora, uma pergunta, Luiz, na questão de retrofitar ou refazer as empresas atuais para que elas se transformem em empresas realmente compromissadas com determinados valores, qual que é o investimento disso? Qual que é o esforço disso? Como é que o Bilab ajuda? Por uma coisa é nascer desse jeito, outra coisa é mudar. Exato. Eu dei exatamente este exemplo também para poder proporcionar este continuar da conversa. Porque o que é que me acontece da minha experiência? Começa-se a falar muito disto, não é? Da sustentabilidade, que eu tento não falar porque nunca sei muito bem o que é e prefiro sempre ir para o impacto que podemos medir, e as empresas acham que já fazem muita coisa e que já são muito boazinhas porque fazem assim umas coisas, mas quando depois são comparadas com estas, que desde o princípio têm este objetivo, não é? Ficam um bocadinho longe. E é isso que o Impact Assessment e as ferramentas acabam por permitir, como tem este benchmarking internacional e de alguma forma exigente, vai fazer com que as empresas percebam onde é que estão e para onde é que podem ir, até porque as perguntas são normalmente de escolha múltipla e permitem perceber onde é que se está, mas também qual é a outra escolha que eu posso fazer a seguir, o que é que posso implementar para me tornar com mais impacto positivo. E é esse trabalho que as empresas vão tendo que fazer. O que eu às vezes me pergunto, eu posso ser B Corp? Eu disse, todas podem ser B Corp,
há umas áreas que nós não conseguimos imaginar impacto positivo. Se trabalhar com armas, com drogas, etc., aí a gente não consegue. Mas, no geral, todas podem, desde que tenham vontade de mudar e de encontrar esta forma de estar de forma positiva, seja na maneira como trato os colaboradores, na maneira como interajo com o ambiente, na maneira como me relaciono com as comunidades onde estou inserido, na maneira como faço a governance interna para todos os stakeholders poderem estar envolvidos. Todas estas são áreas em que, se houver alguma melhoria, o impacto vai ser aumentado, quer pela criação de postos de trabalho em condições em que as pessoas recebem e têm consequências positivas na sua família, e isso é incentivado e são feitas perguntas nesse sentido, quer no sentido de começar a medir as emissões que têm ou não têm, para depois poder marcar metas, quer os consumos de energia, quer os consumos de água, que se eu trato bem os meus clientes ou não, se me preocupo em ouvi-los, se lhes dou garantias, se não dou, ou se fico com o dinheiro deles e acabou a partir daí não tenho mais nada a ver com eles. Tudo isso são assuntos que são abordados no Impact Assessment e que obrigam as empresas a fazer esse caminho que estávamos a falar. O que é que temos assistido? Nós criámos, na versão mais recente do Impact Assessment, o que nós chamamos os Impact Business Models, que é em cada uma destas áreas as empresas tentarem identificar em que é que contribuem de uma forma mais significativa, porque o que estamos a falar aqui, estes exemplos que eu estava a dar, podem ser comuns a todo o tipo de empresas, não é? Agora, se pensarmos numa empresa, por exemplo, que venda painéis solares, cada vez que ela vai vender um painel solar, vai ter um impacto significativo no ambiente, e nós queremos também contabilizar isso como impacto positivo. O que acontece é que muitas das empresas ainda não pensaram qual é que é o seu Impact Business Model, qual é que é o seu modelo de negócio de impacto. E ao ser confrontadas com essa ferramenta e com essa pergunta, começam a tentar perceber como é que eu posso chegar lá e como é que eu posso, na verdade, criar impacto positivo para a sociedade, para além daquele que já criou, por ser empresa, por estar como deve ser, por contribuir para o Estado, por criar empregos, por tudo isso que também é valorizado. Mas quanto mais eu vender, porque é que eu vou ser melhor? E tem sido muito engraçado ver as empresas perceberem, mas isto que eu faço, então se eu começar a desenhar isto de outra forma, eu vou conseguir cada vez mais criar um impacto positivo. Nomeadamente empresas de investimento, empresas de advogados, empresas de serviços que começam a reformatar a maneira como oferecem os serviços, ou até de produtos que começam a criar embalagens porque percebem que aquelas embalagens não vão funcionar e que os clientes vão exigir coisas diferentes e que estão a impactar de uma maneira positiva, mas por um lado, mas de uma forma negativa por outro, e querem reduzir esse formato negativo do impacto que têm. Portanto, há o movimento tem criado esta ferramenta, e à volta da ferramenta um ecossistema em que as boas práticas são partilhadas para que as empresas possam ir inspirando com as outras do que é que podem fazer de melhor e quais são os modelos ou quais são até as coisas que os outros já fazem em determinadas áreas, seja na diversidade, seja numa série de áreas que lhes podem ser interessantes, e aplicar também nessas áreas. Portanto, temos também esta preocupação de divulgar boas práticas e de ir cruzando a informação para que as empresas possam ir caminhando cada vez mais, e sentimos que não termina com a certificação de longe. A certificação é um passo do caminho. Depois de certificadas, as empresas continuam a querer melhorar a sua capacidade de gerar impacto. E devo dizer que a minha experiência em termos da América do Sul é que há muitas empresas já muito à frente. Temos neste momento uma das nós chamamos de coalitions, portanto uma das áreas em que as empresas se organizaram para perceber como é que podem trabalhar juntos e fazer melhor dos produtos de beleza, onde a Natura obviamente aparece como um papel muito relevante, a puxar esta vontade de cada vez fazer testes que sejam menos complicados em termos de animais, etc., de ambiente, de como é que vamos criar embalagens que sejam amigas do ambiente, como é que nos vamos comunicar de uma forma transparente e não haver aqui, porque essa era outra das coisas que o Lucas estava a falar e que eu acho que é um grande desafio hoje vivemos, é a comunicação, não é? Como é que se comunica isto tudo? O que é impacto? O que é que não é impacto? Aquela classificação ao princípio aparecia que uns classificam umas coisas como impacto, outros com outra. A vantagem aqui do Impact Assessment é que nós sabemos que neste universo já são de quase 5.000 empresas, 4.900, que conseguimos comparar umas com as outras em termos relativos, sabendo que cada uma tem as suas características, não é? Eu queria, tem algumas perguntas dos ouvintes, né? Um deles, acho que é mais para o Lucas. Na Colômbia, o acesso a capital de inovação é muito limitado e os atuais fundos de inversão, tanto nacional como privado, só se enfocam em companhias com tração. Em outros países, como nos Estados Unidos, é possível aceder a capital
de impacto e inovação sem penetração de vendas. Minha pergunta é, isso é possível no Brasil e como uma companhia colombiana poderia aceder a capital de impacto e inovação? Tá. Bom, eu acho que isso não é uma realidade só da Colômbia, é uma realidade dos países da América Latina como um todo, que, em linhas gerais, investem muito pouco em inovação nos seus países, quando comparado em países desenvolvidos, né? A gente dedica uma parte pequena do nosso PIB em processos de inovação. E eu não conheço a realidade da Colômbia a fundo, mas eu posso falar aqui do Brasil algumas coisas. Então, quando eu comparo a quantidade de fundos de impacto que existem no Brasil hoje, vis-à-vis ao que existe, por exemplo, no Reino Unido e em Portugal, que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer mais a fundo essas realidades, a gente carece de muitos fundos específicos a cada uma das etapas de desenvolvimento das startups. Então, você vai para o Reino Unido, eles têm 8, 9, 10 tipos de fundos bem específicos, cada uma para uma etapa de desenvolvimento dos negócios de impacto, que é bem diferente aqui no Brasil. A gente lançou agora os nossos primeiros fundos de impacto e estamos ainda no processo de seleção dos gestores, aqueles fundos de impacto do BNDES que eu mencionei anteriormente, são 800 milhões para serem investidos pelo BNDES, né? Aqui, mas você está me perguntando sobretudo sobre inovação. Aqui a principal agência de inovação no Brasil é a FINEP, né, a agência financiadora de projetos, ela gere setores, fundos específicos, setoriais para inovação, são mais de 10, eu não sei o número exato da quantidade de fundos existentes na FINEP, mas existem os fundos setoriais e eles são organizados por temas, né? Então, você tem fundos de saúde, de biotecnologia, de petróleo, setor aeronáutico, setor de transporte, enfim, tem os fundos para investimento em tecnologia e tem, inclusive, em fases que não estão em tração, mas para fases iniciais, que é a outra parte da pergunta. Eu acho que uma grande inovação que foi feita no Brasil também é a criação da Embrapi, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, que promove a seleção de projetos de inovação e promove co-investimento do setor público com o setor privado no fomento a processos inovadores. É interessante. A gente poderia falar um pouco do papel hoje do Estado na América Latina como indutor desses negócios de impacto. Se a gente fosse dar um percentual, qual seria nesse momento? Não entendi direito sua pergunta, Sandra. Qual que é o papel do... O papel do Estado no sentido de fomentar, através das suas empresas, negócios de impacto. Ele é fundamental, né? Uhum. E hoje ele pode gerar uma quantidade de recursos e de comunicação para o mercado, fazendo uma mudança, né? Um shift na situação atual, não? Uhum. Você acha que é um ecossistema que depende de todos os atores? Não, acho que pode sim. Eu não quero cravar um número certo nisso, quantos por cento, assim, tem que ver os dados. A gente, como eu mencionei, são 715 milhões de dólares o mercado de impacto no Brasil. O setor público, ele corresponde a uma parcela pequena desses valores ainda, porque ele tem todo um processo de convencimento, e o setor público entrou tardiamente nessa agenda, né? Aqui esse tema ele começou sobretudo por ONGs, pelo setor privado, alguns fundos que já começaram a operar impacto. O governo ele foi entrar alguns anos depois nessa história, e o processo de convencimento dos gestores públicos da importância da temática e da alocação de recursos é um processo que demora tempo. Então, por exemplo, a gente ficou 3 anos batalhando junto ao BNDES, junto aos tomadores de decisão do BNDES, sobre a importância do BNDES entrar nessa temática. Hoje, quando a gente vê o discurso do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, falando, está bem incorporado a temática do impacto na estratégia de desenvolvimento institucional da agência, né? Então,
vão vindo com recursos com somas consideráveis, como eu mencionei, são 800 milhões do BNDES, tem mais 200 milhões do Banco do Brasil, a Caixa está com algumas iniciativas também, as agências de fomento brasileiras estão com alguns editais específicos também, a FAPERJ, que é a nossa fundação de pesquisa do Rio de Janeiro, lançou edital de 5 milhões para negócios de impacto, enfim, então teria que somar esses recursos todos, essas iniciativas todas, eu não tenho esse número na ponta da língua, assim, mas o que eu posso te dizer é, o poder público tem entrado nessa agenda, tem alocado recursos e esses recursos são crescentes. Perfeito. Ou seja, a gente vê esse movimento nascendo da sociedade e depois uma adesão do poder público, que talvez faça depois a diferença, né? E na Europa, como é que é, Luiz? Na Europa, cada vez mais, e eu sinto, é uma das áreas onde eu tenho sentido crescer mais o movimento B Corp é na área de investimento. E porque cada vez mais existe pressão por parte de quem põe dinheiro nos fundos de saber mais para além dos resultados financeiros. Portanto, já podemos chamar investimento de impacto ou outra coisa qualquer, mas na verdade é que para além dos resultados financeiros é preciso mostrar o que é que o dinheiro está a fazer. E não só pelos investidores, como pela regulamentação que começa a aparecer a nível da Europa também. Portanto, a União Europeia está também a pôr diretivas cá fora para consulta e que estão a ser discutidas e que algumas começam já a ser implementadas, que pedem para que os fundos façam o reporte de resultados para além dos financeiros. E obviamente esses fundos depois vão pedir às empresas que lhes forneçam essa informação porque têm que a passar. E portanto começa a haver uma escadilha em que todos são obrigados a mostrar. E, portanto, quando os investidores vão procurar onde investir, vão querer aqueles que saibam mostrar que já têm algum impacto. Eu fiquei curiosamente, agradavelmente surpreendido, e tem a ver também com esta nossa transcontinentalidade que estávamos a falar, quando um argentino me ligou a dizer: Luís, eu sou argentino, estou em Portugal, vou criar uma empresa e vou ser B porque eu estou a usar o B Impact Assessment para fazer o meu plano de negócios. E, portanto, isto também para dar uma ideia de como é que começa a ser cada vez mais importante terem atenção o impacto que eu vou criar, como é que eu consigo medir, como é que eu consigo comunicar, de uma forma que seja cada vez mais uniforme, e que eu acho que é esse o grande desafio, é quais vão ser as regras de comunicação, não é? Como é que vamos comunicar para depois todos conseguirmos medir mais ou menos da mesma maneira e perceber que estamos a falar da mesma coisa. Mas, na verdade, o impacto e o investimento de impacto ou sustentável, ou o que queremos chamar, está completamente na ordem do dia. Pessoas com quem eu tinha falado e até empresas com quem tinha interagido há 1 ano ou 2 que me disseram: aí estás a pedir muito, isso não vai passar cá dentro, as pessoas não estão preocupadas, de repente ligam: Luís, precisamos de ajuda porque temos que olhar, porque já vieram as entidades reguladoras e os nossos investidores perguntar-nos e nós não sabíamos responder. Portanto, começa a haver pressão por muitos sítios. Os investidores são um driver importante, né, desse sistema. Muito. Eu tive envolvido numa conversa que aconteceu uma coisa muito engraçada, que era uma conversa europeu e até americano, que era quais são os stakeholders todos que temos que envolver e o que é que cada um vai imputar e como é que temos que convencer cada um a fazer esta alteração para esse sistema de impacto. E às tantas há uma pessoa com uma capacidade de pensar fora da caixa que diz assim: mas porquê é que estamos a ter trabalho com isto tudo? Se nós convencermos os investidores, eles é que mandam. Se eles convencerem que o melhor para eles é isto, os outros vão ter que ir atrás. Não é? Portanto, começa um bocadinho a assistir isso. E outro dia até ouvi também na brincadeira, há sempre aquela coisa do CEO da BlackRock que faz sempre aquela carta anual a dizer aquilo, e depois diziam com piada: mas o CEO da BlackRock está a fazer aquilo porque os fundos de pensões lhe dizem que não põem lá o dinheiro se ele não fizer aquilo. Portanto, ele está a fazer aquilo porque senão não tem o dinheiro. E o que assistimos é que isto começa a entrar de todos os lados e começa a haver cada vez menos volta a dar, felizmente, não é? Que as pessoas têm que perceber que têm que conseguir mostrar o que é que o dinheiro está a fazer, para além de dar dinheiro aos acionistas, o que é que está a contribuir para a sociedade como um todo. E então, é isso que eu sinto acontecer na Europa cada vez mais, de uma forma muito, muito clara. Uma pergunta que surge sempre aqui, quando a gente fala com startups e empresas que estão interessadas em expandir para o exterior, que a dúvida delas é se negócios de impacto podem ser transnacionais, ou seja, se eles têm, ou se eles precisam ser locais somente, eles são locais normalmente. Vocês acham que é impossível expandir internacionalmente com negócios de impacto realmente comprometidos com uma série de princípios?
Ou isso não é... Isso é factível? Não, eu para mim, e acho que já a senhora já disse claro, acho que não é que... Bem, para já eu acho que todos os negócios devem ser negócios de impacto, como já tinha dito. Depois, se quer como eu dizer, sendo se calhar de um país pequeno, acho que a maior parte dos negócios, quando são pensados, devem pensar logo como é que podem também escalar de forma internacional. E depois, porque os exemplos que vejo mostram-me que pode ser assim. Muitas das empresas B Corp que tenho não estão só em Portugal, estão em vários sítios. Portanto, considero que estão a criar impacto, e são empresas que estão presentes em Portugal, mas em muitos outros sítios, e tenho muitas empresas B Corp que não são portuguesas e que estão já presentes em Portugal, algumas delas sul-americanas, falámos da Betterfly, mas tem outras empresas brasileiras, temos a Natura cá, e não precisamos de ir a empresas assim tão grandes, há outras mais pequenas que também fazem a mesma coisa, inclusive esta que vos falava, que começa em Portugal, mas com vontade de ir para a Espanha e para o mundo e de fazer coisas em todo o mundo. Ainda agora me estavam a dizer, durante este mês não vamos conseguir fazer muita coisa porque vamos estar em Miami no evento que estamos a organizar, e portanto é uma empresa completamente internacional no seu modelo. E as empresas B Corp nesse aspecto depois também têm esta facilidade de usando a rede B Corp conseguir ainda entrar mais facilmente noutros mercados, não é? Eu tenho, há muita gente que quando vem para Portugal me diz, Luís, estou a chegar a Portugal, como é que é? Então vem-te apresentar à comunidade B Corp, vem perceber quem são os parceiros que tens cá, porque eu acho que tens muita gente com quem vais poder trabalhar bem, porque naturalmente existe esta afinidade. Portanto, para mim, claramente, que os negócios de impacto podem, e acho que até têm mais valias e aparecem novas oportunidades se forem transnacionais, porque muitas vezes aquilo que nós temos facilidade em fazer no nosso local, e que já é muito menos comum noutro local, e nesse outro local tem mais impacto ainda. Não é? Ou até nesse local não há noção daquilo que pode ser feito, e nós já temos a noção. Aquela história que eu vos contava do chocolate é um exemplo disso, não é? Coitados dos que estavam lá na plantação de cacau não tinham ideia que podiam ganhar 20 cêntimos em vez de 10, era aquilo que pagassem, mas alguém que veio de fora de outro sítio consegue ter essa visão, e portanto esta capacidade de usar as geografias aumenta muito o impacto. Eu costumo dizer, tenho feito há uns anos para cá aquela plataforma do Kiva, em que nós podemos doar para alguns projetos pelo mundo todo e sabemos onde é que estamos a pôr. Se calhar eu deixando de ir jantar fora com a família uma vez, posso ter um impacto gigante numa outra família que está em África, não é? E portanto esta diferença de realidades cria muitas oportunidades muito interessantes para aumentarmos o impacto. A tecnologia ajuda muito nisso, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu posso comentar um pouco sobre isso, assim, queria fazer um comentário sobre fala, questões de oportunidades. Assim, eu acho que tem algumas experiências que eu queria mencionar, que eu acho que são muito significativas. Uma é a experiência recente de mobilizar investidores para investirem em cooperativas de agricultores familiares, né? Isso tem sido feito, inclusive envolvendo movimentos sociais de contestação à ordem vigente, como é o caso do MST, né? E tem conseguido mobilizar investidores que colocam recursos para montar as cooperativas. Essas cooperativas, elas são unidades produtivas econômicas e eficientes, e que retornam a taxa dos investidores, né? Retornam um percentual para que tornam o investimento interessante. Um outro exemplo, agora foi feito recentemente em São Paulo, um conjunto de empresas que começou a construir unidades habitacionais também para moradores sem teto, né, pessoas que estão sem problemas de habitação. Construíram prédios, né, então estão mobilizando recursos com investidores que estão construindo esses prédios, e essas pessoas estão pagando as suas próprias casas com uma taxa, que também retornam uma taxa de retorno para os investidores, né? Eu acho que esses tipos de investimentos, eles podem ser globalizados e podem aumentar em muito a solução de problemas sociais e ambientais, quer dizer, identificar grandes problemas que precisam de capital e mobilizar esses recursos por meio de investidores que colocariam o recurso necessário para resolver tais problemas, seja questões produtivas e sustentáveis de agricultores familiares, seja questões de moradias. Olhando mais para o aspecto de empreendedores, existem modelos de negócios que podem ser escalados em nível global. É difícil, a maior parte são locais, quando a gente olha para os negócios de impacto, a maior parte deles são locais, mas existem alguns que podem ser globalizados. E eu cito um que eu conheci tem um mês, um negócio que foi acelerado pelo nosso programa do BNDES Garagem, da qual eu tive a oportunidade de avaliar.
É uma startup que promove plantio de árvores em parceria com agricultores familiares na região norte do país, né? Então, são agricultores que mantêm a floresta em pé, são extrativistas e que plantam árvores plantam árvores, né? Então, o serviço dessa startup, ela vende para pessoas interessadas o plantio de árvores, né? As pessoas colocam recurso nessa startup, esse recurso é passado para esses agricultores que plantam, portanto, então são remunerados pelo serviço de manter a floresta em pé. Esses serviços de floresta em pé são comercializados no mercado de carbono e esses títulos, esse crédito no mercado de carbono é então devolvido para os investidores que aportaram na startup. Esse é um tipo de modelo que pode ser globalizado, né? A startup ela presta um serviço por meio de tecnologia, de monitoramento das árvores que são plantadas, de monitoramento do carbono que é gerado e ajuda a resolver um problema grave que tem a ver com os gases de captura de gases de efeito estufa, etc. Então, é possível, existem algumas iniciativas que já estão em andamento nesse sentido, mas que eu acho que ainda não chegaram em todo o seu potencial. Não, essa é uma típica startup que seria ideal para o Latam Edge Award. Gente, a gente já está... Eu ficaria, assim, horas conversando com vocês, porque é muito bom e dá muita... uma sensação boa, né? De fazendo coisas boas para a humanidade, né? Mas, infelizmente, a gente chegou ao final do nosso webinar, né? E eu convido todos vocês a estarem com a gente no dia 19 de abril, quando teremos mais um webinar, agora sobre Health Tech e Biotech, com a presença da Genera, que é o maior laboratório de genômica da América Latina, da B Diagnostics, uma startup de soro diagnóstico de doenças infectoparasitárias, e da empresa de inovação Brava. A gente vai falar sobre os desafios dessas áreas em tempos de pós-pandemia. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, agradeço a presença de todos e até a próxima. Tchau!